R$19,99. Mangueira Flex 15 metros com suporte Tramontina, somente R$39,99. Refresque seu verão com a Van. Ofertas válidas até domingo ou enquanto durarem os estoques. Nesta semana inaugura a 107ª Mega Loja Van em Joaçaba, Santa Catarina. No Facebook da Educadora, você sabe tudo o que acontece em Limeira. É informação em tempo real. Todo dia, a qualquer hora do dia. Aconteceu. Tá no Facebook da Educadora. O melhor conteúdo do Facebook, com textos e vídeos exclusivos. É só acessar e curtir. facebook.com/educadoraam. Educadora, muito mais que rádio. Carros, motos, muito preço baixo. Promoção assim existe, é? É no Savenhago. São 11 carros e 18 motos. E tem mais, olha aí. Uma casa com um carro no final. E milhares de ofertas com preços baixos pra valer. Batata de primeira, quilo, 98 centavos. Banana prata, quilo, 1,85. Tomate longa vida, quilo, 1,98. Vem pra grande promoção do ano, Savenhago. Meu querido amigo, minha querida amiga, eu sou o Padre Danilo e estou aqui para lhe convidar para o nosso encontro, das 9 às 10 horas da manhã, aqui na Rádio Educadora. Será uma felicidade tê-lo conosco. Sintonize, nos acompanhe e nos dê a graça deste encontro. Educadora. Como mudar o rumo da educação no país e como transformar a realidade do jeito certo. Eu acho que tem que ouvir as pessoas. Precisa perguntar a opinião dos interessados. Tem que buscar o interesse da maioria. É o que o Ministério da Educação está fazendo. Ouvindo pais, alunos e professores, criou o novo ensino médio, que já tem aprovação de 72% dos brasileiros. Eu aprovo, porque me dá direito de escolher meu futuro. E o MEC mudou o Enem também. Por meio de uma consulta pública com mais de 600 mil participações, os estudantes decidiram. Acabou o sufoco, agora as provas serão em 2 domingos. E o ensino básico vai ganhar uma base nacional comum curricular. A base define os conteúdos básicos que os alunos precisam aprender na escola e foi construída com intensa participação da sociedade. Mais de 12 milhões de contribuições. É assim que garantiremos o direito de aprendizagem da atual e das futuras gerações. É o começo de uma grande mudança na educação. Acompanhe as mudanças em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal. Muito mais que rádio. Educadora. Educadora. A voz do povo, Ivan Schutzer. A voz do povo é a voz de Deus. Chegou a hora da verdade. Muito obrigado, amigos meus. Tudo de bom, felicidade. Meio-dia, pontualmente, nesta quarta-feira, 29 de novembro de 2017, ponto final na Voz do Povo de hoje, para a gente estabelecer o colóquio aqui com a Nani Camargo, nesta quarta-feira. Quem faz o colóquio conosco é a Nani. Olá, Nani, boa tarde, como vai? Tudo bem, Ivan? Boa tarde. Tudo bem, tudo indo. Tudo na Santa Paz? Já, com esse climinha aí de fim de ano, esse cheiro, já tem cheiro de Natal, gente. Você anda pelas ruas Qual aí. Qual é o cheiro de Natal? Ah, não sei, é um cheiro de Réveillon, de cheiro Natal. de vela? Cheiro de vela? É cheiro que, aí eu já penso, nossa, já tá chegando meu aniversário, que é no começo do ano que vem. Aí, enfim, e a vida tá indo, né? Você faz aniversário em janeiro. Não, eu faço fevereiro, né? Não é tão no comecinho, mas sei lá, né? Esse ano eu acho que voou muito, Ivan. Então o começo do ano é uma festa pra você. É, né? É uma festa eu não sou só. muito dessas que gosta de aniversário, sabe, Ivan? Eu sou mais quietinha, assim, em relação Eu já a abdiquei disso faz tempo. Não é? Tem gente que gosta muito, né, de dar os parabéns. Eu acho que, uma das principais utilidades do Facebook é nos avisar dos aniversários das pessoas. É verdade. Claro, né, os aniversariantes da minha família, logicamente, né, que eu me lembro, dos meus amigos mais próximos. Mas, por exemplo, eu não sei o seu aniversário, Ivan. Mas então... E aí o Facebook nos avisa. Isso ajuda, porque às vezes você manda uma pessoa que você tá com saudade, fala, olha, tá fazendo aniversário hoje, alguém que você não fala há um tempo, de repente você manda uma mensagem, é uma coisa legal, né?
Mas você não sabe meu aniversário porque eu abdiquei dessa data. Eu mesmo. Você sabe que eu não gosto? Fala seu signo, então. Você sabe que eu não gosto. Se eu disser pra você que eu não, parece até uma coisa meio estranha, meio esquisita, né? Coisa meio de doido, meio de xarope, sei lá o quê, mas eu não gosto. Eu acho. Hoje, né? Quando eu era criança, assim, quando você é criança, tudo bem, né? Criança gosta de festinha, essas coisas. Mas depois, hoje, quando eu tenho mais passado do que futuro, o aniversário pra mim, eu sou de balança. Você vê como eu sou um cara equilibrado? Libra, é. Então você fez aniversário agora recentemente, então. Fiz agora recentemente. Mas bem. você vê como eu sou um cara equilibrado? Você sabe que eu adoro o signo, Ivan? De Libra. Adoro o signo. Olha, essa é a parte mais legal do fazer aniversário. Eu acho interessante. Por exemplo, essa coisa do balança, né, do equilíbrio e tal, é uma coisa que eu vejo isso nas minhas características pessoais, né? Uma pessoa que busca sempre um caminho mais central para a coisa, mais equilibrado, mais ponderada. Olha eu fazendo propaganda aqui de mim, né? Mas enfim, eu acho que tem signo, a coisa, né? Você tá falando, né? Tem alguma coisa a ver. Mas você sabe que eu costumo, viu? Quando eu pego o jornal para ler, aliás, pego o jornal todos os dias para ler. E eu sempre dou uma passadinha lá no meu signo. Assim, não sou daquelas malucas que, olha, não sai de casa porque tá escrito ali e tal. Não. Mas acho que é legal, acho que dá uma curiosidade, né? Mesmo que seja uma ilusão, né? Mas sempre tem uma inspiração ali que ajuda você. Eu não acredito nessas coisas, né? Mas eu às vezes leio sim, assim como curiosidade. Deixa eu ver o que tá falando aqui hoje, tal. Às vezes bate, né? Às vezes é uma mera coincidência, né, Ivan? Tem gente que acredita piamente nessas coisas, eu não acredito. Eu também não. Eu gosto assim de ler mais por brincadeira mesmo, né? Mas não porque eu realmente acredite no signo. Muito bem. Ô Nani, você sabe que ontem eu estava aqui falando dessa coisa lá da Câmara Municipal de Limeira, né, dos vereadores, o que eles falaram na sessão, você que recebe adicional de insalubridade pelas sessões que você comparece lá na Câmara Municipal, você comparece em todas, e eu estava vendo a sessão da Câmara e vi lá os depoimentos dos vereadores. A gente falou até sobre isso ontem. Sobre o plano diretor, né? Você está se referindo à votação? Não. Ontem eu falei, tem gente falando para eu tirar o cavanhaque. Aliás, não é só você, viu, Kelly, que fala para eu tirar o cavanhaque. Você não sabe a torcida para tirar o cavanhaque como tá grande. Na sua família também? Ai, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, eu nunca pensei que um homem ter barba incomodasse a tanta gente assim, mas enfim, eu acho que eu vou atender a galera a qualquer hora. Mas eu tava falando ontem aqui do conhecimento, da consciência que os vereadores da nossa Câmara Municipal têm para com os problemas da saúde do município. Ontem, na sessão da Câmara, eles falaram lá no começo da sessão, né? Eles falaram muito sobre um requerimento. Apareceu algum requerimento lá, eles comentaram sobre a situação da saúde, né? E depois, em contraposição a esses gastos todos que a Câmara está fazendo lá, comprando quase R$500 milhão em imóveis, vai comprar agora. Então, eu estava falando disso ontem. Mas, e acabei não falando de uma coisa que é essa votação da ampliação do perímetro urbano, não é? Que também foi motivo de assunto aqui no nosso A Voz do Povo, né? Anteontem eu falei aqui na segunda-feira, eu falei aqui com o Alex Rosa. O Alex Rosa disse, olha, isso que eles vão fazer é uma bobagem, né? Nós já tratamos desse assunto na legislatura passada, explicamos para os vereadores o porquê da não ampliação do perímetro urbano, etc, etc. O Alex Rosa mandou uma carta lá para os vereadores. Uma carta aberta, né, para todos os 21 vereadores. E no fim eles acabaram votando não com maioria, não com unanimidade. Houve vozes discordantes lá, inclusive da base aliada do prefeito, né? Na votação ele teve votos contrários, né? Teve abstenções. Aliás, a abstenção de uma vereadora do PSDB. Como sempre o PSDB em cima do muro, né? Da Carolina Pontes. Como sempre o PSDB em cima do muro. Mas aí, o que eu queria dizer é o seguinte, sobre essa votação. Em determinado momento chegou um vereador lá que foi uma das vozes discordantes, né? Disse, olha, eu não vou votar a favor por causa disso, né? Por causa dessa
pressa para votar, por causa da falta de mais informações para os vereadores sobre o tema, que é um tema técnico. Ninguém tem leitura dinâmica. Pois é. Enfim, cada um teve lá suas razões para não votar, né? Mas teve lá um vereador que falou, olha, as minhas razões para não votar são essas e tal, ou para votar contra são essas e aquelas. E eu já vou falando tal que eu não temo represália. Isso me chamou a atenção. Esse negócio do eu não temo represália, porque até ele foi falar alguma coisa a respeito. Aí ele parou. Ele parou. Ele falou assim, putz, como se tivesse escapado. Ele ia falar mais, ele ia se aprofundar. Olha, eu não temo represália porque nós estamos vendo. E ele, de repente, parou, sabe? Abruptamente, ele parou, ele não deu continuidade. Ele, acho que teve consciência de que ele tinha que ter cuidado com o que ele estava falando. Você sabe que isso me chamou a atenção. E eu fiquei pensando, mas como assim? O que é que está acontecendo? Por que eu não temo represália? E o cara ia falando, ele parece que ia falar de algumas situações e de repente ele ficou quieto, ele ficou mudo, ele se calou. O que está acontecendo? Esse negócio de represália não te chamou atenção também, Nani? Ô, Ivan, super me chamou atenção e tem informações sobre isso. Eu só não sei se eu posso falar, porque é um negócio... Se nem o próprio vereador foi à polícia fazer um BO ou veio a público e falar, ele jogou isso no ar, é o doutor Marcelo Rossi. Eu falei sobre isso no Educadora Meio-Dia. E essa história de represália já é antiga e a gente já tentou debater aqui. Ô, Ivan, em linhas gerais é isso. Não estou falando o que acontece, mas qual é a leitura que eu tive? Porque o doutor Marcelo, você fala com ele, ele não confirma isso. Mas ele jogou no plenário. O plenário é público, todo mundo ouviu, está gravado lá. Mas o fato é que o doutor Marcelo Rossi tem uma parente nomeada no CEPROSOM, a cunhada. Agora, tem que ser feita uma explicação, porque isso foi até alvo de inquérito do próprio Ministério Público, se era um caso de nepotismo ou não, e o Ministério Público arquivou. O que acontece? Essa parente dele foi funcionária de carreira há muitos anos nessa área social do CEPROSOM, não vou saber dizer o cargo exatamente. Aí ela se aposentou no governo Radiche, e aí ela passou a um cargo comissionado após a sua aposentadoria. E isso antes do vereador ter sido eleito, enfim. Então, o fato é que ele tem realmente uma parente empregada na prefeitura num cargo de confiança, mas nesse caso o Ministério Público entendeu que não tem a ver com nepotismo por conta desses fatores que eu citei. Ela já era funcionária de carreira, então ela se aposentou, não podia mais trabalhar, chegou o tempo de serviço dela, então ela foi nomeada para um cargo de comissão. Para fazer basicamente a mesma coisa. Então, a represália que os vereadores... Aí eu entendi que é isso, porque ele tem um parente com cargo de confiança, ou seja, a cargo de confiança ele pode ser demitido a qualquer momento pelo prefeito. Momento, não tenha dúvida. O doutor Marcelo não falou isso, mas a leitura que eu tenho é essa. Não, mas então não é uma coisa mais séria, mais grave que eu imaginasse que talvez pudesse haver. Quando ele falou em represália, porque eu não temo represália, né? Eu entendi que é isso, tipo, vão demitir a minha cunhada. Mas então tá. E ela é uma funcionária muito boa, viu, Ivan? Muito elogiada. Tá, tudo bem. Então, pera um pouquinho. Então, esse negócio de represália vai acontecer o seguinte, se eu apoio o governo nas votações dentro da Câmara e mantenho os cargos... ou cargos que eu, porventura, tenha à disposição lá dentro da prefeitura, ou eu vou perder os cargos. Se é essa represália, está dentro da lógica do jogo. O sistema é assim. Funciona desse jeito. É errado, mas é assim. Nós sabemos que funciona assim. O vereador nomeia lá para cargos na prefeitura... e aí ele vira da base. Ou parentes... Ou correligionários. Correligionários, para não usar outra expressão, correligionários, cabos eleitorais, não é membros isso? De igreja, de centros espíritas, sei lá, entendeu? Pessoas não é só igreja. Do seu interesse. Isso. Pessoas do seu interesse, não é isso? O cara nomeia lá e passa, evidentemente, a apoiar o governo em troca dessas nomeações, né? Exato. Passa a votar tudo que o governo manda para lá, não se discute, não se vota e pronto, acabou. Agora, se você não vota, se você não cumpre com a sua parte, vai perder
esses cargos serão entregues, né, serão eliminados. Mas, Ivan, é bom frisar que ela tá não é normal. indicação. Então, só que assim, essa questão do doutor Marcelo Rossi, até o Ministério Público entendeu dessa forma. Não foi uma indicação dele. Isso aconteceu anteriormente, né? A eleição. Então, assim, ela está lá porque ela se aposentou e o serviço público entendeu a necessidade do trabalho dela. Mas então, o jogo é bruto. não foi um interesse, não foi ele que pediu, me dá um carguinho ali, né? Só que assim, ele tem um parente na prefeitura e talvez se sinta ameaçado quando ele vote contra o governo. Porque ele vai ter um problema familiar, né? Certo? Se essa moça for mandada embora, mesmo não tendo sido nomeada por ele, você votou contra? Peraí, eu vou mandar tua parente embora. Parente não, cunhado não é parente, né? Cunhado é agregado. Mas não tem importância. Vou mandar uma pessoa da sua família aqui, das suas relações familiares embora, e você se explique lá dentro da sua família, né? Você se entenda lá dentro da sua família como é que você vai... o jogo é assim, o jogo é bruto. Assim, é duro. O jogo é bruto mesmo e pronto, acabou. Mas é que foi bom você falar isso, porque eu estava preocupado que quando ele falou em represálias, eu estava pensando em alguma coisa mais séria. Não, Ivan, essas informações que eu trouxe são de bastidores, né? Porque o doutor Marcelo já tinha falado sobre isso, mas assim, ele nunca falou abertamente, realmente está acontecendo isso. São coisas que a gente ouve nos bastidores. Então, quando ele falou aquilo no plenário, a leitura que eu tive foi essa, de que ele estaria se referindo à cunhada. E nada mais do que isso. E agora, se a gente ligar para o doutor Marcelo agora, ele não vai confirmar. Não, eu imagino que não, porque isso é uma coisa delicada, porque envolve uma pessoa que é das relações familiares, difícil, não é isso? Com certeza. E não dá para você acusar se você não tem provas também, né? Também, tá bom. Tudo bem, mas eu pensei que fosse alguma coisa mais séria, mais grave, viu, Nani? Se é isso... Em que sentido você estava imaginando? Represálias, ameaças mais... contundentes, assim? Sei lá. Contra a vida, né? Não, nem que chegue, nem que chegasse a esse ponto. Essas coisas de dossiê que a gente sabe que tem muito na política, com certeza. né? Olha, temos aqui um dossiê sobre sua vida aqui nas nossas mãos e a gente distribui... Essas cartas anônimas que chegam aí. Essas coisas assim, um jogo um pouco mais pesado. Quando ele falou em represália, eu pensei em alguma coisa assim mais pesada, mas então não é. Então é essa coisa do toma lá da cá, de Carlos, né? Que a gente vai cortar o toma lá da cá. Não é isso? Ou você vota conosco, ou você está conosco, ou você está comigo, ou você está semigo, né? E pronto, acabou. Nesse nível tá bom, tá tudo bem, faz parte do jogo, não é a coisa mais aceitável, né? Mas não é ilegal você conseguir nomear pessoas na prefeitura, sim, não é ilegal. Do ponto de vista moral, eu já questiono não é correto. Não é correto. Acho que não é correto. Porém, esse jogo, infelizmente, tanto que, por exemplo, o presidente da Câmara, você falou de relações familiares, cunhado, né, parente, agregado, o presidente da Câmara tem pelo menos uma pessoa lá indicada no governo municipal, a namorada, né? A mulher do Zé. Ele pediu para o presidente da Câmara, o Zé da Mix, pediu pediu ou mandou, não sei como é que eles se relacionam, o Mário Botion nomear a namorada dele para um cargo na prefeitura. Só, mas aí, pela lei do nepotismo, esposa, se ele fosse casado com ela, aí configuraria uma ilegalidade, porque realmente não pode, porque o cargo comissionado, né? Não pode, mas nesse caso... É namorada, né? Não sei... O grau de relacionamento, nem cabe falar isso aqui, mas e como não é algo... Eu falo que é namorada... oficial, como é que eu coloco isso? Eu falo que é papel? Namorada porque eu vi no Facebook isso. Não, o Zé tá sempre com ela. Não, eu vi essa informação no Facebook. Quando houve a nomeação, nas redes sociais houve um pequeno buchincho, né? Começaram olha, a namorada do Zé da Mix foi nomeada. Aí teve até quem fosse defender, né? Teve eu fui ler lá aqueles comentários todos que aparecem no Face nessa hora, tem de tudo, né? Tem de toda a sorte. Aí teve um lá que defendeu. Não, mas a moça... E o cara devia conhecer muito bem a moça, porque ele fez uma relação, né, dos títulos que a moça tem, né? Olha, a moça tem tais títulos assim, assado e tal, ela é merecedora, ela tem competência para tal cargo. Eu até pensei, eu falei, acho que eu vou escrever lá para esse rapaz que falou tudo isso. Ora, se ela tem tanta competência assim, se ela tem tanto título assim, tanta competência assim, então presta um concurso. Com certeza. Não é mesmo? Com certeza. Não é? Com certeza. Uma pessoa que tem tanto título assim, tem tanta competência, vai lá e presta um concurso logo, não precisa de cargo comissionado, não precisa de indicação de ninguém, né? Mas eu falei, deixa pra lá, não vou me meter nisso não, isso não é problema meu, eu não quero nem saber. Eu tô falando que eu sei disso porque eu vi no Facebook, né?
Então, mas eu estou citando aqui para a gente ter essa noção de que essas coisas são comuns, infelizmente, no nosso meio, no meio político, né? No meio político, esse toma lá, dá cá, né? Eu te apoio, eu voto, tudo que você mandar lá para a Câmara, né? O prefeito, tudo que o prefeito mandar lá para a Câmara, o camarada vai votar favoravelmente. Por quê? Porque ele recebe algum benefício. Mas, ô Ivan, você sabe que tem essa patrulha mesmo. Isso sempre ocorreu. Quando um vereador tem agregados, né, na prefeitura, em qualquer tipo de parente e tal, ele acaba ficando refém. E você sabe também que acontece com publicações no Facebook. A gente tem informações de que alguns assessores de vereadores que, de repente, postam algo, sei lá, contra o governo. O vereador toma apito, viu? Às vezes. Sim. Né? Tipo assim, segura a onda aí do seu funcionário aí de gabinete, porque não pode falar mal do governo. Então, infelizmente, é por isso que eu falo. O governo, né? se sente desconfortável. Se sente desconfortável, né? Porque assim, os assessores acabam também sendo pessoas públicas, né, Ivan? De repente, a gente traz um vereador aqui no estúdio, ele sempre traz um assessor, então eles acabam, é claro, o mandato é do vereador, a linha de frente é o vereador, mas os seus assessores, eles acabam também aparecendo, são pessoas que estão no meio político. Então, isso também acontece. Agora, falando do nepotismo, Ivan, realmente essa lei, ela foi um avanço. Porque você se lembra... Vamos pegar 10 anos atrás, menos até. Você lembra como é que era essa Câmara Municipal? Gente, era esposa de vereador, era cunhada, era irmã, era sobrinho, era filho. Gente, tinha vereador que empregou a família toda no serviço público. Então, o nepotismo é uma chaga que eu acho que realmente foi extirpada, né, por conta dessa lei. Ainda acontece, né, porque tem nepotismo cruzado, e deve ter ainda alguns problemas nesse sentido, mas a lei é muito rígida, né? E isso acabou com essa farra. E estou falando só em nível municipal. Você imagina como é que era quando a gente vai para o estado, para Brasília, enfim... Como que era o nível do trem da alegria, né? Que a gente chamava quando os parentes eram nomeados do serviço público. Infelizmente. Isso já, pelo menos, acabou, né? Pois é. Eu falei aqui em represália, né? Porque essa coisa foi lançada no ar por um vereador da Câmara Municipal. Sim. Nessa votação agora, né? Votação importante. Né? Que envolve... E ele votou contra o projeto do plano diretor, doutor Marcelo. Sim. Então, aí que tá. Olha, nós estamos falando de uma votação importante, de uma votação que envolve, um tema que mexe com interesses comerciais. Não, mexe com a cidade toda. Você mexer em plano diretor, né, Ivan? Sim, mas acima de tudo, Nani Camargo e ouvintes deste colóquio, acima de tudo mexe com são interesses comerciais que estão envolvidos ali. Lembra aquela história que você citou da empresa? Como é que era, Ivan? Quando tem uma empresa instalada lá, daí ele vende aquela empresa. Sim. Isso foi aprovado nesse bolo aí na segunda-feira. Foi. Me ajude a explicar. Você tem a empresa, daí você vende a empresa para alguém. Você tem uma empresa... Vamos supor, uma metalúrgica ali. Você tem qualquer ramo de atividade. Isso. Você tem uma empresa instalada numa área, numa região da cidade... em que este tipo de atividade da sua empresa é proibido. Mas ele se instalou antes da proibição. Pelo plano diretor. Isso. É proibido. Só que a empresa estava instalada lá antes da alteração no plano diretor. Certo. E aí você não vai mandar o cara sair de lá, né? Ficou permitido que quem estivesse lá... Olha, a sua atividade não é permitida aqui, mas como essa... Você já estava aí? Já estava aqui, fica. Só que... O plano diretor diz assim, a legislação municipal diz o seguinte: se você vender a sua empresa, quem comprar a sua empresa não poderá exercer a mesma atividade. Vai ter que mudar a atividade. De acordo com a lei. Para se adequar à lei, né? Eles eliminaram esse ponto. E isso eu comentei aqui no programa, eu falei, espera um pouquinho, isso aí parece que tem endereço. Né? Porque essas coisas, mexer no plano diretor implica em mexer com interesses empresariais, interesses comerciais, interesses financeiros. Aí o vereador, no meio de uma votação dessa, de um tema
que mexe com interesses comerciais, financeiros, empresariais da cidade. Vem e fala, olha, eu vou votar contra, e começa a falar em represália, você já pensa em coisa mais séria. Você já pensa em coisa mais grave. Eu não imaginava que ele estivesse falando de um simples caso de um funcionário que pudesse ser demitido, de um cargo comissionado. Eu achei que ele estava falando de coisa mais séria. Porque quando a gente fala em represália, né? O que as pessoas lembram aqui em Limeira? Pô, tá aqui, ó. Olha aqui. O que o ouvinte mandou aqui? Olha aqui no WhatsApp da educadora. O que ele mandou aqui? Na hora ele mandou, ó. Falando em represália, quem matou o Marcos Camargo? Eu, Odair Zambon. Limeira tem que ser passada a limpo, diz aqui o ouvinte que mandou essa mensagem aqui pelo WhatsApp. Eu não imaginava que existiam crimes perfeitos, né? Mas esses 2 casos, olha... E não foram... crimes perfeitos não foram só esses aqui em Limeira, não teve mais. Esses daqui chamaram mais atenção, né? Eu não estava, evidentemente, imaginando coisas assim, né? Nesse nível. De assassinatos, né? Pelo amor de Deus, né? Eu não estava... Quando eu falei aqui da represália, eu não estava imaginando coisas assim, né? Mas você vê que o ouvinte já fez a associação. Com certeza. Com certeza. Porque foram mortes, assim, muito estranhas, né? De repente, o cidadão estava ali militando na política, cutucando feridas, né? E aí, no caso, vamos citar, no caso do Marquinhos Camargo, ele era um animal político, se envolveu com muita gente de todos os partidos, enfim. De repente, o cara aparece morto, sem rastros. É difícil, né? E o Marquinhos morreu e a cidade estava vivendo aquele turbilhão, né? Pós-cassação do governo Félix, enfim. Então, juntou tudo isso, né? Foi um negócio muito grave, assim. Aliás, a pergunta mais importante aqui não é quem matou, é quem mandou matar. Eu acho também, né? Porque até então quem matou foi só um executor ali que ganhou para isso. Quem matou foi um pistoleiro, né? Mas a mando de quem? Pois é. Tanto no caso de um quanto de outro. Mas, Ivan, você falou nesse assunto de represálias, você atua na imprensa de Limeira há muito tempo e você sabe que teve prefeitos, né? Isso é uma situação mais antiga, mas que chegava a pedir cabeça nossa. Sim. Cabeça de jornalista, né? Esse jornalista tá me enchendo o saco, tá batendo muito, tá falando coisa que não tem que falar. Isso eu sei porque já aconteceu comigo, mas graças a Deus, todos os patrões com quem eu trabalhei me bancaram, né? Sim. Esse tipo de conversa não vai ter. Então, e acho que deve ter acontecido com você também. Comigo aconteceu. E você imagina numa situação dessa, você perde o emprego porque você está falando a verdade no microfone? Eu falo de 2 pessoas aqui de Limeira que foram muito honestas e corretas comigo em situações como essa. 2 pessoas que eu tenho profundo respeito. Faço até questionamento com a situação aqui, situação ali, pondero uma coisa ou outra, mas 2 pessoas que eu tenho profundo respeito aqui em Limeira. Uma delas se chama Orlando José Zovico, que foram pedir a minha cabeça para ele. Gosto muito do seu Orlando. Também trabalhei muitos anos na TV. E o Zovico me contou a história toda. O Zovico me chamou na sala dele para uma conversa. Falou, Ivan, como é que tá esse negócio aí? Foi na época... Isso aconteceu na época da eleição... da eleição de Collor... Na volta da redemocratização do país, disputa entre Collor de Mello e Lula. E eu levei para vários partidários de Lula e de Collor para promover debates lá na rádio, no programa que eu apresentava, chamava um e outro e coisa e lousa. E um dos partidários do Collor, qual que era mesmo o programa, o partido? Bom, eu não vou entrar em detalhe, porque também não interessa, não vale a pena. Mas, enfim, um dos partidários do Collor foi lá na rádio e pediu a minha cabeça para o Zovico. O Zovico me chamou, conversando, e falou, o que está acontecendo? Disse para ele, olha, é assim, assado e tal. Ele falou, então fica esperto com fulano que ele veio aqui pedir tua cabeça. Pois é. Prática horrorosa, né? E acabou. E morreu. Então, eu respeito muito o Zovico por essa atitude, porque, você sabe, são pessoas que têm influência na cidade, pessoas que têm poder na cidade, claro, né? Claro. Tem peso, né? E às vezes essas coisas. E o outro, Gu Bortolã. Quando eu estava aqui da outra vez, teve uma eleição municipal em que um prefeito eleito veio aqui
e veio pedir a minha cabeça também. E o Gu me chamou e me contou toda a historinha, falou, Ivan, é assim, assado e tal, fulano veio aqui, pediu a sua cabeça tal, fica esperto. Aí eu pedi para sair. Quando o Gu me falou isso, eu pedi para sair. Eu falei, Gu, então se é assim, eu não vou criar problema para você, né? Eu vou embora. Então o Gu falou, não, você não vai embora coisa nenhuma, você vai ficar. Bancou você. Você vai ficar, você não vai embora coisa nenhuma, você vai ficar aqui. Então essas duas pessoas, eu carrego comigo essas duas situações, essas duas pessoas, carrego comigo na minha memória, vou carregar comigo na minha memória, na minha lembrança, como duas pessoas de muita dignidade. Falo isso aqui publicamente, não vou dizer os nomes das pessoas das menores, né? Porque não vale das a pena, pessoas né? menores pessoas envolvidas. Dessa estirpe, a gente das pessoas menores envolvidas nessas tramas, porque não vale a pena. Mas as duas pessoas que foram muito dignas comigo, vale a pena a gente ressaltar aqui. O Gu Bortolã e o Orlando José Zovico. Dessas duas situações que eles me chamaram, me falaram, me contaram a história, né? Pode ter havido outra situação, e certamente deve ter havido outras situações. E que você não ficou sabendo? E que nem fiquei sabendo, nem me chamaram, nem me falaram nada, deixa pra lá, né? Mas nessas duas situações, os dois me chamaram para conversar, né? E para deixar claro que, olha, tá acontecendo isso, toma cuidado, né? Mas é por isso, Ivan, você também já deve ter passado por alguns veículos de comunicação que a gente não se sente tão bem. Isso acontece, é uma coisa normal. Mas é por isso que a gente tem mesmo que acreditar na empresa que a gente trabalha. Porque você está aqui num programa ao vivo e você fala as suas opiniões, você tem até discussões feias aqui com o Caio, e eu acho que isso é sempre respeitado, né? Então, eu acho que é muito gostoso quando você trabalha, eu estou citando a educadora onde estou agora, e é da forma que eu me sinto. Passei muito tempo também no Jornal de Limeira, também com essa sensação, sabe? De ter a liberdade de trabalhar sempre com responsabilidade, lógico, mas a gente poder falar o que a gente pensa. Né? A gente está aqui num programa de opinião e você não ter medo de ter uma opinião diferente do seu chefe, do dono da empresa, e não ter medo de sofrer uma represália em relação a isso. Então, eu me sinto muito confortável aqui na educadora, porque essa abertura, ela existe, né? Então, tem essa linha de respeito. É claro que a gente tem sempre, nós como jornalistas, toda empresa tem a sua linha editorial, né, Ivan? Sim. É uma coisa normal. Claro. Então, tem jornal que é mais conservador, tem jornal que é mais mais pesado. Tem as suas normal. Relações. Eu já trabalhei. São relações. Eu já trabalhei em empresa em que o proprietário da empresa, né, na hora de você chegar para comer, olha, vou começar a trabalhar na sua empresa, você vai trabalhar na minha empresa, a conversa tem que ser uma conversa clara, cristalina, direta, né? E a gente conversa isso. Fala, olha, você tem restrição a alguém? Se eu vou ser contratado por uma empresa, você vai me contratar, eu vou conversar com você nesse sentido. Porque às vezes tem um passivo aqui lá atrás que a gente precisa saber. Eu vou sentar naquele microfone lá e eu vou falar o que vem na minha cabeça. Eu não vou ficar fazendo... Eu vou... Mimimi, entendeu? né? E aí eu pergunto, você tem restrição a alguém? Você tem problema com alguém? Tem restrição a alguém? Olha, eu tenho... Eu já trabalhei numa empresa em que o proprietário falou isso para mim. Falou, eu tenho problema com essa pessoa, por causa disso e disso. Essa pessoa eu não quero ver na minha frente nem pintada de ouro. Bom, então tudo bem, já estou sabendo que com essa pessoa aqui eu preciso ter restrição aqui nesse microfone. Não posso trazer aqui e tal, não vou trazer. Eu acho isso absolutamente normal. Normal. Quando a coisa está franca, está sendo dita honestamente, né? Agora, você trabalhar numa empresa que o cara fala assim, olha, você tem que elogiar esse e falar mal daquele. Não, para aí. Aí não dá. Amigo. Não dá para trabalhar desse jeito. Aí não. Aí você vai me desculpar, mas... Aí não dá, né? Certo? Mas que bom que estamos aqui podendo falar o que a gente pensa e debater esse tipo de assunto, né, Ivan? E a gente espera que, pelo menos, nessa relação, então, voltando à Câmara e Prefeitura, né? Que haja um distanciamento. Não é uma coisa tão séria assim. Exatamente, não é tão séria. Vai ficar nesse nível de tomar lá da cá. Mas é importante que haja um distanciamento, né? Ô, Ivan, são poderes independentes. Então, vamos acabar com essa coisa de que vereador tem que ser amiguinho de prefeito. Eu acho que tem que conviver com respeito,
no mesmo bem comum que é a população de Limeira. Mas olha lá, cada um faz seu trabalho e vamos manter a distância, porque promiscuidade não dá certo. Mas essa coisa do poderes independentes e harmônicos e independentes entre si... Isso é meio lenda também, mas... Isso está só no papel, né? Mas infelizmente vamos pregar isso. Ficou só no papel, mas enfim. Um abraço, até amanhã. Obrigada, Ivan, adorei o papo. Bom, até mais. Boa tarde, Educadora.